Boa noite, que a paz do Senhor Jesus esteja na vida, na casa de cada um de vocês. Estamos iniciando mais um culto online da Assembleia de Deus, Missão Resgatando Vidas, direto do Tempo Sede. Quero vos cumprimentar nessa noite com a paz do Senhor e quero nesse momento fazer uma oração. Depois nós vamos ler a palavra de Deus e em seguida nós vamos ouvir os louvores no nome de Jesus. Daqui a pouco mesmo, a palavra de Deus para as nossas vidas. E o Senhor tem uma palavra para o seu coração, para a sua família, para a sua casa. E essa noite você fica atento àquilo que o Senhor tem preparado para nós aqui neste lugar. Querido Deus, querido Pai, te louvamos por essa grande oportunidade dada pelo Senhor. Que essa noite seja uma noite sublime, uma noite maravilhosa, em que nós vamos, ó Deus querido, ouvir a Tua palavra, ouvir os louvores que vão louvar o Teu nome. Que cada um dos nossos irmãos, das nossas irmãs, possa, meu Deus querido, estar, ó Deus, conectado conosco, ouvindo aquilo que o Senhor tem a falar com o Teu povo nessa noite. Continua, Senhor Deus, nos ajudando em todas as áreas. É que eu lhe peço toda a direção, toda a graça do Senhor para nós vencermos, para nós sermos instrumento Teu aqui, Pai, para louvor e para a honra do Teu nome, no nome de Jesus. Amém. Eu quero ler com os irmãos o livro de Hebreus, os escritores aos Hebreus, capítulo 11, verso 5, que está escrito assim: pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado porque Deus o transladara, visto como antes da sua transladação alcançou testemunho que agradara a Deus. Queria me ater nessa noite, nós vamos discorrer aqui, daqui a pouco, sobre essa parte do versículo. Antes da sua transladação, alcançou testemunho de que agradara a Deus. Ok? Nós vamos ater a essa parte do versículo. Daqui a pouco voltaremos e vamos falar um pouco sobre isso aqui, querendo Deus, no nome de Jesus. Vamos ouvir os louvores. Você compartilhe o link dessa transmissão com os seus amigos, nas suas redes sociais, porque o maior número de pessoas conectado é o maior número de pessoas que vão ouvir a palavra do Senhor essa noite. Deus abençoe. Só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar, quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar.
coração que aceitar seu imenso poder te virá socorrer quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Se orares, porém, sem o teu coração ter a paz que o Senhor pode dar, foi por Deus não sentir que tua alma se abriu, tudo deixando no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Planos frustrados, dias nublados, me pergunto por que foi que eu sonhei. Mar agitado, tempo fechado, já não faz sentido as rotas que tracei. Mas o dono desse mar também é meu dono. Ele não me abandonou, eu sei, está me ensinando. Me ensinando a depender, me ensinando a confiar e até a perceber quando é hora de parar. Não parar de avançar, mas parar pra lhe escutar e entender que lá de cima minha rota Ele vê e altera o caminho e dá rumo ao barquinho, e assim me guiará ao lugar seguro, a calmaria. Tenho a promessa de quem não erra, que do outro lado sim eu chegarei. Não estou sozinho,
o dono deste mar também é teu dono. Ele não te abandonou, eu sei, está te ensinando. Te ensinando a depender, te ensinando a confiar e até a perceber quando é hora de parar. Não parar de avançar, mas parar pra lhe escutar e entender que lá de cima tua rota ele vem e altera o caminho e dá rumo ao barquinho, e assim te guiará ao lugar seguro. A calmaria, a calmaria. Com uma melodia ele me encontrou, me cercou com uma canção que me libertou dos meus inimigos, dos meus medos, me salvou. E eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. E eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Antes de nascer, escolhido fui, o meu nome me chamou. De novo nasci em sua família, o seu sangue me comprou. E eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. E eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. E eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. E eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Uou,
Eu sou filho de Deus e eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Oh, 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 oh. Maravilha, muito bom, muito bom. Deus possa continuar abençoando os nossos irmãos. Fica muito bonito, né? É como se fosse o acústico, né, Manatã? Bonito mesmo. Deus abençoa grandemente a nossa irmã que louvou o Senhor nessa noite. Pois bem, irmãos, eu fiz um resumo aqui de um assunto bem interessante para nós meditar com os irmãos. Essa carta aos Hebreus, no capítulo 11, versículo de número 5, eu disse para os irmãos que nós íamos a ter, na última parte do versículo, que é: antes da sua transladação, alcançou testemunho de que agradara a Deus. Queria só ter até aqui, para nós meditarmos com os irmãos um pouquinho acerca disso aqui. Queridos irmãos, nós como seres humanos, nós temos o costume de nos esforçarmos para agradar as pessoas. E a Bíblia Sagrada, ela não proíbe, pelo contrário, ela diz que a nossa palavra precisa ser agradável. A Bíblia diz que a nossa palavra tem que ser temperada com sal. E a Bíblia diz que nós temos que responder com mansidão a qualquer uma pessoa. Então, a Bíblia, ela não proíbe você de esforçar para agradar uma pessoa. Mas isso não é ruim. Se você pegar a análise desse texto, não é ruim você esforçar para agradar as pessoas. Mas só que tem algo que eu queria meditar com os irmãos aqui, que se eu ou vocês esforçar para agradar uma pessoa, estando desagradando a Deus, isso não é bom. Isso não é bom. Eu preciso ter em mente que eu necessito agradar a Deus. E se eu vou agradar alguém, e esse agrado que eu vou agradar alguém, isso desagrada a Deus, aí eu estou na contramão da Bíblia Sagrada. E nós como crente, nós temos que sempre pensar nesse ponto. Eu preciso fazer tudo para eu agradar a Deus. Eu preciso trabalhar com muito afinco para eu agradar a Deus. E as famílias hoje, por exemplo, quando os filhos são crentes, os pais não são crentes, é tranquilo, porque os pais talvez não agradam a Deus, mas os filhos agradam a Deus e eles têm como trabalhar isso. Mas quando é o contrário, os pais têm que tomar muito cuidado aqui. Ele não pode agradar o filho em detrimento de desagradar a Deus. Por exemplo,
A nossa casa, a sua casa, ela é como se fosse a extensão do ambiente de culto que é o templo. E na nossa casa, na sua casa, muitas vezes, os pais que não têm os seus filhos todos crentes, esse filho, ele precisa ser ensinado e educado naquilo que agrada a Deus. Como, por exemplo, quem sabe estou falando para alguém que tem filhos que não servem o Senhor, e às vezes o seu filho vai pedir você para fazer uma festa na sua casa. Ele vai chegar na sua casa e vai falar: pai, eu gostaria de fazer uma festa aqui na sua casa, aqui em casa. Aí, obviamente, você vai perguntar para ele: mas que tipo de festa, filho, que você vai fazer aqui? Um baile funk. E aí alguém pensa assim: eu preciso agradar o meu filho, né? Porque eu agradando o meu filho, está muito bom, né? Eu agradando ele, vou ganhar ele para Jesus. Pelo contrário, viu, meu irmão? É muito pelo contrário. Você vai agradar o seu filho e vai desagradar a Deus. Você vai estar debaixo da ira do Senhor. Porque aqueles que desagradam a Deus, eles estão debaixo da ira do Senhor. E aí eu queria, nessa noite, de forma muito rápida aqui, pegar algumas coisas, algumas atitudes que nós temos que fazer para nós agradarmos a Deus. Obviamente eu podia listar aqui uma centena de atitudes, mas eu listei aqui só algumas para que nós observemos nessa noite, no nome de Jesus. E o texto que eu li, o Enoque, ele foi transladado porque o seu testemunho agradou a Deus. Você vai ser arrebatado porque o seu testemunho agrada a Deus. Você estará com o Espírito Santo de Deus na sua vida, operando, porque você, com seu testemunho, vai agradar a Deus. Pois bem, vamos lá. A primeira atitude que nós temos que tomar para nós agradar a Deus é esta: conserte o que está errado na sua vida. Sente-se, avalia e conserte. Não tem como eu agradar a Deus se tiver algo errado na minha vida. E as pessoas hoje, é comum a gente ouvir alguém dizer: eu não quero expor. Eu errei mesmo, mas não vou expor. Mas nós não podemos esconder nada do Senhor. De Deus ninguém esconde nada. E tem muita gente com as suas vidas fracassadas por causa disso aqui. Algo errado na vida e não conserta. Então, se tiver algo errado na minha vida e na sua vida, qual é a atitude? Vamos consertar isso. Porque eu consertando isso é a primeira coisa, ou a primeira atitude para eu agradar a Deus. Porque Deus não tem compromisso com aqueles que andam com a vida errada. Não. Olha o que diz o Salmo 119, meus irmãos. No verso 9. Como purificar o jovem o seu caminho? Observando conforme a sua palavra. Todo o mês, quando vai ministrar a Santa Ceia, se lê 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 23, e discorre o versículo. Aí o pastor, ou quem está ministrando a Santa Ceia, vai dizer: examine-se, pois, o homem a si mesmo.
faça um exame a si mesmo. E esses exames que nós temos que fazer, se tiver alguma coisa errada na minha vida, eu preciso tomar uma atitude e consertar isso. E o pior de tudo, meus irmãos, que pecado, ele não tem prazo de validade. Pecado, se pecou há 20 anos atrás, ele ainda cheira mal a narina de Deus. Se a pessoa está com algo errado na vida há 30 anos atrás, isso ainda cheira mal na narina de Deus. Então eu e você precisamos conscientizar disso. Se há algo errado na minha e na sua vida, nós precisamos consertar isso, para que eu agrade a Deus. Porque se eu tiver algo errado na minha vida, eu desagradando a Deus há muito. Por quê? Porque só buscamos a Deus nos dias de culto. Olha o absurdo. Se nós virmos cultuar a Deus num ambiente de culto, que é o templo, só aos domingos, nós vamos buscar a Deus só aos domingos. Mas de segunda, terça, quarta, quinta e sexta e sábado, estamos fazendo o quê? Então eu preciso criar um hábito de buscar a Deus continuamente. Você precisa criar o hábito de buscar a Deus continuamente. É uma atitude que você vai agradar a Deus. Porque Deus, Ele quer que você busque a Ele. Ele quer que você esteja falando com Ele. Porque Ele tem sempre algo novo para falar com você. Amém, meus irmãos? Amém? Olha o que diz o Salmo 27. Quando tu disseste, busquei a minha face, meu coração disse, a ti, tua face, Senhor, eu buscarei. Então, meus irmãos, você que está me ouvindo, as irmãs que estão me ouvindo, os jovens, os adolescentes que estão me ouvindo, busque a face do Senhor. E oração, meus irmãos, é um costume. É um costume de você conversar com Deus. Por exemplo, toda vez que você encontra o seu pai, você gosta sempre de assentar com ele e ter ali um momento de conversa com o seu pai. O nosso Deus é da mesma forma. Ele quer que você converse com Ele, através do nome de Jesus. Amém? Terceira atitude que eu preciso ter para agradar a Deus é ter uma atitude de fé. Como tem faltado essa atitude na vida de muita gente. Muita gente estão perdendo a fé. Diz a Bíblia, Romanos 10:17, que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Então, se eu não ouço a palavra de Deus, automaticamente a minha fé é pequena. A proporção que eu ouço, que eu leio, que eu medito na palavra de Deus, é a proporção da minha fé. Se você lê pouco a palavra de Deus, a sua fé é pouca. Se você ler muito a palavra de Deus, sua fé é muita. Se você não lê nada da palavra de Deus, você não tem fé. E nos dias em que nós estamos vivendo, dia de caos social, dia de pandemia, dia de quarentena, quantos perderam a sua fé? Mas Deus é o mesmo, meus irmãos. Deus é o mesmo. O mundo, desde que é mundo, o povo de Deus já passou por muitas coisas piores do que essa que nós estamos passando hoje. E a igreja está de pé. A igreja está de pé. No passado, os nossos primeiros irmãos, eles eram mortos em arena, comido por leões.
No passado, os nossos irmãos eram queimados em fogueira. No passado, os nossos irmãos eram lançados em fornalha de fogo ardente. No passado, os nossos irmãos eram lançados em covas de leões. Mas a igreja está de pé. Por que a igreja está de pé? É porque esses irmãos, eles, mesmo com a dificuldade que eles estavam passando, eles continuam acreditando no nosso Deus. Muitos dos nossos irmãos da igreja primitiva, e irmãos hoje nos países, principalmente o país da janela 1040, que são os países comunistas, chamado socialista, esses países, o evangelho lá é proibido. Quantos nossos irmãos têm morrido ali? Nossos irmãos sendo levados e colocados dentro de uma cadeia de ferro e levado a navio para o mar. De repente, aquela cadeia de ferro onde estão os nossos irmãos é baixada dentro da água. E aí qual a pergunta que os soldados algoz fazem com os nossos irmãos? É só você negar Jesus, você está livre. E o que os nossos irmãos fazem? Preferem morrer, entregar a sua vida, do que parar de acreditar no nosso Deus. E eles são jogados dentro daquela água, mortos, e alguns decapitados, né? Tem muito vídeo aí na internet, você pode abrir lá e achar. Irmãos de joelhos no chão, de cabeça abaixada, para ser decapitado, e alguém perguntando para ele, obviamente no idioma deles lá, só você negar Jesus que você está solto. E o que os nossos irmãos fazem? Não vou negar Jesus. Isso é por quê? É porque eles têm fé no nosso Deus. Meus irmãos, o nosso Deus, Ele não mudou. Nós mudamos, dia que passa, cada vez nós mudamos, e às vezes as nossas mudanças, elas são para pior, não para melhor. Mas o nosso Deus, Ele não muda. O Tiago escreve que o nosso Deus, Ele não tem sombra de variação. O nosso Deus é o mesmo. Ele é o mesmo. Nós estamos perdendo a fé. E quando nós perdemos a fé, os milagres, eles desaparecem do nosso meio. As nossas famílias, elas não recebem o milagre de Deus. As nossas irmãs do passado, os irmãos lembram, a igreja, eles acreditavam piamente naquilo que Deus fazia, naquilo que Deus pode fazer. E hoje, muitos de nós estamos com a nossa fé abalada. E Deus, meus irmãos, nós não vamos conseguir agradá-lo se nós ficarmos duvidando de Deus. E muitas vezes nós estamos num culto de libertação, em que alguém está orando para a cura de alguém, mas alguém está dentro daquele ambiente de culto duvidando do nosso Deus. Mas o nosso Deus é o mesmo. Se você olhar a palavra de Sadraque, Mesaque e Abednego, Ananias, Misael e Azarias, ele vai dizer para o rei o seguinte: o rei, o nosso Deus, que nós continuamente servimos, Ele pode nos livrar da fornalha de fogo e das suas mãos. Mas se Ele não nos livrar, ó rei, fica sabendo, nós não vamos adorar a estátua que você levantou. Isso é ter fé, meus irmãos. Isso é agradar a Deus. Não tem como Deus não agir se nós colocarmos essa fé em prática. Se nós agirmos pela fé, não tem como Deus não agir. Não tem. Deus vai agir na sua vida. Deus vai fazer um milagre, mas você precisa ter a fé no Senhor nosso Deus. Diz a Bíblia, Hebreus capítulo 11, verso 6, que sem fé é impossível agradá-lo, porque é necessário que aqueles que se aproximam de Deus
creem que Ele existe e que é galardoador daquele que o busca. Quantas pessoas, meus irmãos, que têm um potencial de receber grandes bênçãos da parte do Senhor na sua casa, na sua família, na salvação dos seus filhos, na salvação do seu esposo, da sua esposa, na salvação do seu bairro, da sua rua. Mas aonde é que está a nossa fé? Aonde é que está a nossa fé? Nós oramos, mas muitas vezes não acreditamos. Quer agradar a Deus, meu irmão? Tenha fé nele. E a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra do nosso Deus. Amém, meus irmãos? Quarto, não peques mais. Existe coisa em nossa vida, meus irmãos, que todos nós temos o nosso ponto fraco. O inimigo de nossas almas, ele sabe o nosso ponto fraco. O inimigo sabe. E muitas vezes nós erramos, nós falhamos, nós cometemos os mesmos pecados. É comum e não é de se assustar, não, de chegar nos gabinetes pastorais, não é, para a reconciliação dos mesmos erros. Aí você vai ver Jesus, em alguma ocasião, dizendo, perdoando a pessoa e dando uma orientação: não peques mais. Tem uma citação no Evangelho de João, capítulo 5, que eu queria até ler com os irmãos. Evangelho de João, capítulo 5, verso 13. E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus havia retirado, em razão daquele lugar haver grande multidão. Depois Jesus encontrou no templo e disse: eis que já está são, não peques mais, para que não suceda alguma coisa pior. Isso aqui me assusta, porque esse homem aqui, de João capítulo 5, ele estava ali no tanque de Betesda há 38 anos, paralítico, sem condições nenhuma. E Jesus agora encontra ele depois de curado. Jesus vai encontrar para ele e vai dizer para ele: não peca mais não, para que não suceda. Olha o versículo 14. Jesus encontrou com ele do templo e disse: não peques mais, para que não suceda alguma coisa pior. Agora, o que é pior, meus irmãos? Passar 38 anos em uma cama, esperando o movimento das águas. Existe coisa pior do que isso? Existe. Porque foi o próprio Cristo que falou que existe. Não peques mais. E às vezes nós erramos e falhamos nos mesmos pecados, nas mesmas iniquidades. São os pontos fracos que nós temos. O que nós temos que fazer? Trabalhar isso. Nós temos que trabalhar esse ponto fraco nosso, para que Deus tenha misericórdia de nós e nós não caiamos nos mesmos erros, nos mesmos pecados. Quantas pessoas que ainda dentro da igreja, mas ainda não foi liberto de algo? Isso é perigoso, meus irmãos. Isso é perigoso. Quantas pessoas que veio do mundo, fazia uso de álcool, fumava, por exemplo, mas de repente ele vê o álcool e ainda dá água na boca de ver o álcool. Algo que ele deveria ter nojo, algo que escravizou ele a vida toda, e agora ele, liberto daquilo, o inimigo das nossas almas, vendo o ponto fraco da pessoa, mostra para ele a bebida, e ele olhando ali o copo de cachaça, ainda dá água na boca, vontade de beber um golinho. E quantos outros, não é, que usavam drogas ilícitas,
como o crack, como a cocaína e etc. Mas ainda eles têm uma queda para isso. Isso é algo que tem que ser trabalhado. É algo que precisa de libertação. Ser liberto dessas coisas. E o inimigo trabalha e a pessoa peca naquelas mesmas coisas que ele peca. Aí Jesus está dizendo para o paralítico de Betsaida: olha, não peques mais, viu? Para que não suceda alguma outra coisa pior. Se ele estava dizendo para esse paralítico, é a mesma palavra para nós. Cair no mesmo erro, no mesmo pecado, vai acontecer coisa pior. E eu queria citar aqui Isaías, só para falar um pouco do pecado. Isaías 59, verso 1 e 2. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido acravado para que não possa ouvir. Mas a vossa iniquidade faz divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobre o seu rosto, o rosto de vós, para que não o ouça. Então, o pecado que nós cometemos, principalmente os pecados corriqueiros, os pecados que a gente está sempre cometendo, a gente tem que vigiar nessa área, ele faz uma divisão. Ele faz a divisão. Por isso que o primeiro aqui é algo, o primeiro ponto aqui, a primeira atitude é conserte algo na sua vida. Não é isso? Faz um autoexame e conserta isso e seja liberto disso no nome do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Amém mesmo? Então tá. A quinta é ajudar uns aos outros em suas necessidades de aflição. É uma das atitudes que agrada a Deus, e isso é indispensável. Nessa época de quarentena, de isolamento social, é a época que muita gente carece de ajuda. E às vezes a ajuda ela não é ajuda financeira ou ajuda de alimentos, não. Porque essa ajuda aí tem assistência social, até mesmo em várias as religiões pratica isso, a chamada assistência social. Mas essa ajuda de ombro amigo, de amizade, de aconselhamento, de oração, essa atitude agrada a Deus. Tem muita gente que necessita da gente. E hoje a época é tão difícil que a gente não pode nem visitar alguém, porque alguém, talvez com medo do coronavírus, o Covid-19, por que não é Covid-20, né? Covid-19, nem recebe a gente na casa deles. Mas quantas pessoas que estão por aí e que necessitam desta ajuda que o Senhor te capacitou a ajudar. Uma palavra nossa, meus irmãos, nessa ajuda aqui, ela pode muito. Um conselho nosso, uma atitude nossa de amizade, até mesmo nós não podendo visitar essas pessoas, ou esses amigos, ou esses irmãos, mas uma mensagem de WhatsApp, uma mensagem de voz do WhatsApp, uma mensagem do Message, isso vai ajudar muito a pessoa. Mas hoje os dias são tão difíceis que cada um está preocupado consigo mesmo e não tem pensado nos outros. E essa atitude desagrada a Deus. Mas se nós criarmos o hábito de ajudar pessoas, essa atitude vai agradar a Deus. Quanta gente desesperada, meus irmãos, que estão por aí,
até mesmo pessoas descrentes, né? Que não servem a Deus, ou que pertencem a outros movimentos religiosos que temos na nossa cidade, estão em crise, estão com terror, medo, estão apavorados, estão com a incerteza do dia de amanhã. E nós, como cristãos, nós precisamos ter essa atitude de ajudar essa pessoa. E às vezes uma palavra evangelística, uma palavra de Deus para essas pessoas, você vai estar ajudando ele. E essa atitude de ajuda vai fazer o quê? Vai agradar a Deus, se nós tivermos essa atitude. Olha o que a Bíblia diz: não nos cansemos de fazer o bem, porque na estação certa colheremos, se não desistirmos. Então fazer o bem, meus irmãos, é algo que não dói, é algo bom fazer o bem. E ainda continua dizendo ainda: por isso, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos os homens, mas principalmente aqueles que são domésticos na fé. Quem são os domésticos da fé? É aqueles da nossa família, aquele da nossa denominação, aquele da nossa igreja. Vamos fazer o bem. E fazer o bem aqui é ajudá-lo. E quantas pessoas hoje estão fracassadas? Muita gente. E as pessoas, pós-pandemia, vai precisar da nossa ajuda. Vai precisar que nós visitemos essas pessoas e com uma palavra consoladora vamos trazer essa pessoa novamente para a casa do Senhor, para que eles continuem a caminhada cristã. Então, meus irmãos, não cansemos de fazer o bem, porque nós vamos colher aquilo que nós estamos plantando. Amém, meus irmãos? É amém mesmo? Deus em Cristo possa nos abençoar. Vamos correr aqui. Sexto, ler e estudar a Bíblia Sagrada. É uma atitude que agrada a Deus. Ler, não só ler, mas estudar a Bíblia Sagrada. É uma atitude que agrada a Deus. E para surpresa nossa, meus irmãos, muita gente acha que a Bíblia Sagrada, ela é um amuleto, não é? Um amuleto. Mas a Bíblia não é, nunca foi e nunca será um amuleto. É absurdo nós chegarmos na casa de crentes e ver uma Bíblia aberta no Salmo 91. Aí você vai perguntar para ele: ô irmão, por que está aberta a Bíblia aqui no Salmo 91? Ah, irmão, porque está aberta aí para espantar um mal olhado. Eu, quando não era crente, meus irmãos, a gente espantava uma olhada com guiné, arruda, esses trem, essas pataquadas que a gente usava lá. Agora a palavra de Deus só funciona, ela é aplicada na nossa vida. E uma coisa que nós não podemos cometer é ler a Bíblia e aplicar na vida dos outros. Está vendo, fulano? Aqui como é que está escrito. Fulano está andando errado. Não, eu preciso ler a Bíblia e aplicá-la na minha vida. É isso que eu tenho que fazer. Aplicar na minha vida. E aí, não é somente ler a Bíblia, é estudar a Bíblia. E Jesus diz que examinai a Escritura, porque cuidais ter nela a vida eterna, e é ela que de mim testifica. O que é um exame? Um exame é algo detalhado, é algo que você vai olhar. E nós temos tantas ferramentas hoje à nossa disposição. Nós temos Bíblia explicada, Bíblia corrigida, Bíblia atualizada, nova versão internacional. Nós temos rodapé da Bíblia, nós temos comentário bíblico, nós temos toda a ferramenta necessária. Pastor, não tem dinheiro para comprar isso tudo, não. Isso está tudo na internet.
Tem lá, está tudo lá. Você vai lá e baixa em PDF e começa a estudar a palavra de Deus. Mas muita gente, né, até mesmo crentes, eles pegam na Bíblia no dia que vem para o culto. Né? Tem até uma história engraçada que a gente pode até contar, né? Que um pastor foi visitar uma certa irmã, ele visitou ela e depois de 15 dias ele voltou para fazer novamente uma visita à irmã. E quando ele chegou lá, ela disse para ele: ô pastor, eu queria ler um versículo bíblico com o senhor, mas não vou ler não, porque eu perdi o meu óculos. Perdeu? Aquele dia que o senhor veio aqui, eu não sei onde eu coloquei o óculos, o senhor viu que nós lemos aqui, e eu não sei aonde eu coloquei o óculos. Perdi o óculos. Perdeu. Aí de repente, ela disse: deixa eu buscar, pastor, a minha Bíblia, para nós. O senhor vai ler, eu vou só acompanhar aqui, que o meu sem o óculos não dá. Quando ela abriu a Bíblia, o que estava dentro da Bíblia? O óculos. O que deu para entender? Tinha 15 dias que a irmã não pegava na Bíblia. Olha que coisa esquisita. Bíblia, meus irmãos, é para ler. Então, ler e estudar a Bíblia Sagrada. Temos que ler e estudar. Olha o que Paulo escreve aos Colossenses: a palavra de Cristo habita em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros. O que é a palavra? Habite em vós abundantemente. Então, o que tem na minha vida? Palavra de Deus abundantemente. Eu tenho que ter ela na minha vida. Então, meus irmãos, lê a palavra de Deus. Quer um conselho? Tenha a Bíblia Sagrada, né, do seu cotidiano, aquela Bíblia que você vai sempre com ela para a igreja, mas tenha na sua casa uma Bíblia de estudo, não é? Tenha pelo menos 2 versões, uma versão de uma linguagem de hoje, por exemplo. Vai ser muito mais, você vai compreender muito mais a Santa Escritura usando esse método, e Deus vai te abençoar. Então, continua lendo e estudando a palavra do Senhor. A 7ª, perseverança em viver em comunhão com a igreja. Quando eu digo aqui igreja, meus irmãos, obviamente não estou falando das 4 paredes, não. Estou falando das pessoas que fazem parte da igreja. Porque a igreja, ela é as pessoas que é o corpo de Cristo. E aí, eu preciso ter comunhão com a igreja, que são as pessoas. E é um absurdo nós ainda ouvir no nosso meio irmãos que não comunga, ou que não tolera, que não tem, que tem raiva, que tem ódio, até mesmo ódio, né, um absurdo, né, do irmão. Ô fulano, vou na casa do irmão? Não vou não, porque nós não conversamos não. E tem alguém que até ousado faz a seguinte oração: quando eu for para o céu, quero um cantinho para mim, um cantinho para aquele irmão chato. Pode ficar tranquilo, você não vai não. Não vai. Então eu preciso viver em comunhão com os irmãos. E o Salmo 133, posso citá-lo: ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em comunhão. É como o óleo precioso que desce sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, que desce sobre a orla do seu vestido, como o orvalho de Hermon sobre o monte de Sião. Aí no finalzinho do Salmo 133, ele diz: ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Ali aonde? Na comunhão. Então, quer vida, quer bênção para sempre, esteja em comunhão com os seus irmãos, ou com os irmãos, ou com a igreja do Senhor. Fiquemos, pois, firme em nossa profissão de fé,
sem abalar, porque fiel é aquele que prometeu. Considere uns aos outros para nos estimular ao amor e às boas obras, não abandonando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes exortando uns aos outros, que é Hebreus capítulo 10, versículo 23, 24 e 25, a parte A do versículo 25. Que Deus tenha misericórdia de nós, meus irmãos, que obviamente aonde tem pessoas, tem os seus problemas, tem a sua dificuldade, óbvio que tem o seu desgaste, tem várias outras coisas. Nós sempre, quando tem algumas arestas, nós temos que aparar elas, pedir perdão, algo difícil, né? Porque diz a Bíblia que aqueles que humilham, ele será exaltado, aquele que exalta será humilhado. Então, eu tenho que ter essa atitude de perdoar e de pedir perdão. Nós vamos errar uns com os outros? Vamos, óbvio que vamos, porque somos seres humanos. Nós vamos falar alguma coisa, às vezes não vigiamos no falar, falamos alguma coisa, alguém desagrada daquilo que falamos. Mas o que custa de eu ir até a pessoa e consertar com ele? Custa nada. Mas muita gente prefere deixar isso de lado, esquecer a pessoa, abandonar a pessoa, desprezar a pessoa, e etc. E aí estamos contra a Bíblia, automaticamente nós não vamos agradar o Senhor. Que Deus possa nos ajudar nessa caminhada gloriosa, nessa caminhada santa. Você precisa agradar o Senhor. Já estou terminando aqui, que o meu horário ele já era, e estou encerrando, pedindo a Deus que Ele tenha misericórdia de nós, que tenha misericórdia de você, tenha misericórdia de mim. Eu necessito das misericórdias do Senhor, para que nós possamos agradar a Deus em tudo, agradar a Deus em tudo. Que Deus possa nos ajudar, nos abençoar. Essa é a palavra dessa noite, muito rápida, mas é porque o tempo aqui ele é corrido. Deus possa abençoar os amados irmãos. Quero dizer para você que na descrição desse vídeo está aí o número da conta da nossa igreja. Você que é dizimista e quer dizimar, está aí a conta, não é? Se você também quiser o trazer nas congregações, e as congregações elas estão funcionando com um número reduzido de irmãos, como os irmãos já sabem, não é? Os irmãos sabem que saiu o novo decreto do prefeito Hélio Campos, e está liberado o culto para no máximo 30 pessoas, não é? E as congregações que são locais pequenos, né, tem como fazer esse culto. O nosso tempo sede, que é um tempo maior, ficou assim um pouco difícil, mas o pastor presidente está trabalhando juntamente com a diretoria da igreja, porque era para que as decisões do nosso município fossem tomadas juntamente com Congonhas e Lafayette. Mas parece que está um pouco diferente, mas o nosso presidente está trabalhando para que isso venha a ocorrer e nós voltemos, mesmo com o distanciamento, né, nas nossas igrejas, mesmo com um número não tão grande de irmãos, mas possamos cultuar o Senhor de maneira presencial. Então, os irmãos orem nesse sentido, orem para o nosso pastor presidente, ele está trabalhando com muito afinco, né, juntamente com toda a diretoria da igreja, para que isso seja resolvido o mais rápido possível e a igreja ela possa voltar a funcionar, mesmo com o distanciamento, mesmo com o uso da máscara, o álcool em gel, mas com um número um pouco maior de gente. O nosso templo sede é um templo grande, não é? Colocar 30 pessoas aqui fica até um pouco esquisito, né? A não ser que faz o culto em alguma das nossas salas, mas fica um pouco estranho, não tem como.
mas ali no bairro São Francisco, a subsede, nós estamos funcionando ali também com um número reduzido, uso de máscara, uso de álcool em gel, etc. Ali no 1º de maio, no bairro Luzia Augusto, o nosso pastor presidente ele pediu que nós funcionássemos assim, e assim estamos fazendo, e o nome do Senhor está sendo glorificado. Temos passado ali um culto muito bonito, os nossos irmãos que são do grupo de risco estão nas suas casas, e os demais irmãos que não são do grupo de risco, eles estão cultuando ali o Senhor, né, com um número reduzido de irmãos. Há 2 domingos para trás nós tivemos bastante dificuldade, porque os irmãos ali da congregação, ali que são quase 200 membros, ali quis todo mundo ir para a igreja, e aí ficou muito, muito difícil. Mas aí a gente arrumamos um jeito, a maioria ou parte dos irmãos ficou do lado de fora, sentado nas cadeiras no pátio, né, e fizemos o culto, né, porque a gente também precisamos também guardar os nossos irmãos, né, dessa pandemia. Mas que Deus possa nos abençoar. Os irmãos continuem orando por nós, ore pelo nosso pastor presidente, para que Deus possa continuar dando-lhe graça, para que ele tome as melhores decisões para a nossa igreja, no nome de Jesus. Deus abençoe a vocês, foi muito bom estar aqui, vou orar, agradecendo o Senhor por esse culto, e que Deus possa continuar te abençoando. Vamos orar. Querido Deus, obrigado por tudo, quanto o Senhor tem feito por nós até aqui. Obrigado pela tua graça, pela tua compaixão, pela tua misericórdia. Continua, Senhor Deus, com as mãos estendidas sobre nós, nos guardando, Deus querido, em tudo, Senhor, nos abençoando. Ó Pai Santo, nós precisamos agradar o Senhor, e quando nós estivermos desagradando a Ti, fale conosco, Pai amado. Ó Deus querido, tem liberdade através do Teu Santo Espírito, Pai amado, para falar conosco. Ó Deus querido, que nós estamos desagradando ao Senhor, e falando conosco, Pai amado, obviamente, nós vamos estar mudando, nós vamos estar revendo a nossa atitude, revendo aquilo que precisa ser revisto, Pai amado, e estaremos Te adorando, Te glorificando, Te exaltando. Continua com o Teu povo, continua com a Tua obra, continua com a tua igreja. Abençoa, Senhor Deus, o nosso pastor presidente, Senhor Deus, com toda a diretoria da nossa igreja. Ajuda, meu Deus querido, cada um de nós, nos ajuda, Pai Santo, a vencer, Senhor Deus, todos os males, Pai amado. Assim eu lhe peço, grato por tudo, no eterno nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, comunhão do Espírito Santo já com todos, não só hoje, mas para todos sempre. Amém.